Cefalometria, conceitos básicos. Conceitos esses fundamentais para que você possa utilizar um traçado anatômico e, através dele, obter respostas à cefalometria. Antes que a gente possa começar, vamos começar pelo transferidor. No transferidor, a proposta dele é que você consiga medir ângulos formados pela interseção entre dois planos, que é o que acontece na nossa cefalometria. Você posiciona um desses planos na base do transferidor e observa aonde o outro plano vai passar dentro do seu transferidor. É importante que você então posicione o ponto exato da interseção entre esses dois planos, o ponto exato da união entre essas duas linhas na pontinha do transferidor onde está marcado 0, normalmente no meio do transferidor. Essa linhazinha, no caso do desenho que vocês estão vendo. Um erro muito comum no uso do transferidor é a contagem da angulação encontrada através do zero errado. É o caso de transferidores que têm 180 graus e partem de 0 a 180 pelo lado de fora e o contrário, de 0 a 180 pelo lado de dentro, confundindo muitas vezes quem está medindo. É importante que você conte a medição de graus do seu transferidor através do zero incluso dentro do seu. Dessa forma, então, você consegue medir a quantidade de graus presentes na interseção entre dois planos, o ângulo dele. Aqui, no caso, 40 graus. O próximo instrumento que devemos nos atentar é o esquadro. Com ele, é possível você estabelecer novos planos paralelo ao plano que você gostaria de medir. Ele é muito utilizado em casos em que você não consegue posicionar o seu transferidor adequadamente, incluindo os dois planos. Dessa forma, você utiliza seu esquadro apoiado a uma estrutura plana, posicionado exatamente num plano. E aí você desliza o esquadro utilizando essa superfície plana como apoio, criando novos planos paralelo a esse plano original. Esse deslize do esquadro vai permitir que novos planos paralelo ao plano original sejam criados, aproximando linhas que, de outra forma, estariam distantes umas das outras. Ele é utilizado na nossa análise cefalométrica na medição do ângulo SN-GO-GN. Dessa forma, então, a gente estabelece esse plano mais próximo ao outro plano a ser medido esse ângulo e conseguimos, então, a utilização do esquadro para a medição. Pronto, agora basta você posicionar o seu transferidor no novo plano que foi deslocado e é paralelo ao plano original, que agora está próximo ao outro plano em que foi formado o ângulo, e você consegue fazer medição sem maiores problemas, utilizando as indicações dadas na utilização do transferidor. Agora que já sabemos utilizar as duas ferramentas do transferidor e do esquadro, podemos praticar nosso exercício, que é dividido em 4 partes. Normalmente você também faz a marcação das estruturas anatômicas e transfere elas para uma folha branca. No entanto, nós já iniciaremos o exercício com a marcação anatômica toda feita. Passaremos então a marcação dos pontos anatômicos, a determinação dos planos, a medição dos ângulos e a interpretação de cada um desses ângulos. Esses são os pontos que gostaríamos de obter ao final do nosso processo de marcação. Vamos ver cada um deles agora. Esse é o násio, ponto localizado entre os ossos nasal e frontal. Esse é o ponto cella, localizado em meio à cella túrcica. Ele é um ponto virtual. Ele é marcado exatamente em meio à cella túrcica, não encostando em nenhuma das linhas da marcação. Esse é o ponto chamado gônio.
ele é formado através da interseção da base com o ramo da mandíbula e facilmente encontrado traçando-se uma linha reta, tocando o ramo e a base da mandíbula, e a interseção dessas duas linhas vai acontecer fora do ponto anatômico, onde é o gônio. A sombra dessa interseção na anatomia do ângulo da mandíbula é o gônio. Esse é o gnátio, região mais anterior da mandíbula. Então você observa a sínfise mandibular e marca o ponto da região mais anterior dessa sínfise. Esse é o mento cefalométrico. Ele é observado quando você vê a região mais inferior da região da sínfise mandibular. Então, enquanto o gnátio se posiciona mais anteriormente, o mento é na região mais inferior dessa sínfise mandibular. Não marcar esse ponto no corpo da mandíbula, é realmente na região da sínfise. Esse é o ponto A de Dawes. Ele é localizado na região mais profunda da concavidade da maxila. Esse é o ponto B de Dawes. Ele é localizado na região mais profunda da sínfise anterior da mandíbula. E esse é o pório. O pório pode ser localizado na região mais superior e anterior do meato acústico externo do seu paciente. O primeiro dos planos que iremos construir é o plano que liga o ponto cella ao ponto násio. É um plano que representa a base do crânio do paciente. Em seguida, iremos criar o plano que representa, o primeiro dos planos que representam a base da mandíbula, é o gônio gnátio. Então, traçaremos a segunda linha, o segundo plano que representa a base da mandíbula, que é o gônio mento. Traçaremos também o longo eixo dos incisivos, o superior e inferior. Esses dois longos eixos podem ser obtidos ligando, através de um plano, o ápice e a incisal desses dois elementos. Ligaremos também agora a base da mandíbula com a maxila, ligando násio ao ponto A. Faremos a mesma coisa com a mandíbula, ligando o násio com o ponto B. Estabeleceremos o plano de Frankfurt, plano criado através da ligação entre o pório e o orbitário, que representa a posição horizontal da cabeça de um indivíduo em relação ao solo. E por último, marcaremos o eixo Y do paciente, a representação da direção de crescimento de um indivíduo, e é obtido ligando a cella ao gnátio. Com todos os planos traçados, podemos então nos ater às respostas que esses ângulos vão nos fornecer. Medidas sagitais, verticais e dentárias vão nos fornecer então indicativos do diagnóstico do nosso paciente. Iremos começar nossa medida pelo ANB, um ângulo que relaciona a base do crânio com a maxila e a mandíbula. A média desse ângulo é 2 graus, mais ou menos 2, podendo variar entre 0 e 4 graus. Valores acima de 4 graus significam um paciente classe 2 esquelética. Valores abaixo de 0 significam um paciente classe 3 esquelética. Valores entre 0 e 4 graus significam um paciente classe 1. Pacientes com a classe 2 e classe 3 devem verificar a variação de SNA. SNA representa a relação sagital da base do crânio com a maxila. A média dele é 82 graus, podendo variar em 2 graus. Valores acima de 84 graus significam um paciente classe 2 maxilar, esquelético. Valores abaixo de 80 graus significam um paciente classe 3 esquelético maxilar. Passamos agora ao SNB. A média do SNB é 80 graus. Valores acima de 82 significam um paciente classe 3 mandibular. E valores abaixo de 78, um paciente classe 2 mandibular. Esse ângulo significa a relação entre a base do crânio e a mandíbula. Vamos agora às medidas dentárias, começando pelo ímpar. O ímpar ele é o ângulo da base da mandíbula com o longo eixo do incisivo inferior, formado pelo gônio mento e o longo eixo do incisivo. A média dele é 87 graus, sem variações.
Valores aumentados de 87 graus significam projeção de incisivo inferior, e valores diminuídos de 87 graus significam retroposicionamento ou retroinclinação de incisivo inferior. Um outro ângulo que também mede inclinação de incisivo inferior é o 1.NB. Ele é formado pelo plano NB, que se cruza com o plano do longo eixo do incisivo inferior. O cruzamento entre esses dois planos, quando aumentado acima de 25 graus, significa incisivos projetados. Abaixo de 25 graus, incisivos retroposicionados ou retroinclinados. E 25 graus, incisivos bem posicionados. Se o ângulo ímpar e o ângulo 1.NB concordarem, o diagnóstico do paciente é apenas que ele tem incisivos, da forma como os dois ângulos estão apontando. Caso eles discordem, é importante que o diagnóstico inclua a versão de cada um desses ângulos. Por exemplo, 1.NB aumentado e um ímpar diminuído. O diagnóstico é incisivos projetados segundo 1.NB e retroposicionados segundo o ímpar. A última das medidas dentárias que iremos ver é o 1.NA. Ela é formada pelo cruzamento entre o plano NA e o longo eixo do incisivo superior. Muitas vezes, quando traçamos NA, ele não chega ao longo eixo do incisivo, então talvez seja interessante estender o plano até que ele cruze o longo eixo do incisivo superior. A média de 1.NA é 22 graus. Valores acima de 22 graus significam incisivos superiores projetados. Valores abaixo de 22 graus, incisivos superiores retroposicionados. E valores exatamente em 22 graus significa incisivo superior bem posicionado. Passamos então às medidas verticais, que determinam pacientes com tendência a ter face braquicéfala, quando diminuídas, mesocéfalas, quando dentro da medida, e dolicocéfalas, quando aumentada. O primeiro é o SN/GOGN, o ângulo que vocês devem utilizar o seu esquadro na medição. Ele é formado pela base do crânio, SN, e a base da mandíbula, gônio gnátio, GOGN. Valores acima de 34 graus significam pacientes com tendência a ser dolicocéfalos, verticais aumentados. Valores abaixo de 30 graus significam pacientes com tendência a ser braquicéfalos, verticais diminuídos. Pacientes entre 30 e 34 graus significam pacientes mesocéfalos, com rosto bem proporcionado. Finalizamos então com o eixo Y de crescimento, formado pelos planos sella gnátio, póreo orbitário. A média é de 59, mais ou menos 5 graus desse ângulo, e ele relaciona também uma proporção vertical, apontando a direção de crescimento dos nossos pacientes. Valores aumentados acima de 64 graus significam pacientes com tendência dolicocéfala. Valores diminuídos significam paciente braquicéfalo, e valores entre 54 e 64 apontam para pacientes mesocéfalos, bem proporcionados. Caso eixo Y de crescimento e SN/GOGN concordem, o diagnóstico do paciente pode ser unificado entre mesocéfalo, braquicéfalo ou dolicocéfalo. Caso eles discordem, é importante o diagnóstico separando. Exemplo, dolicocéfalo segundo eixo Y de crescimento e braquicéfalo segundo SN/GOGN. Dessa forma, finalizamos o traçado desse paciente utilizando essas medidas e conseguimos respostas quanto às alterações anteroposteriores ou sagitais do paciente, diagnosticando ele como classe 1, 2 ou 3 esquelética, diagnosticando o vertical do paciente, apontando a tendência a ser dolicocéfalo, braquicéfalo e mesocéfalo, de acordo com a alteração vertical que ele possa apresentar, e diagnosticamos a inclinação dos incisivos dele em relação à base óssea, se ele tem incisivos bem posicionados, projetados ou retroposicionados. Vamos treinar? Bons traçados para vocês.